Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora com o vídeo 2. A gente está estudando por que você lê e não compreende a Bíblia, os motivos. Então, esses primeiros vídeos vão explicar para você o motivo por qual você lê. Quanto tempo faz que você está na instituição? Quantos anos faz? E que você lê e não entende, precisa sempre de alguém para te explicar. O problema não é ter alguém para te explicar. O problema é como que essa pessoa está me explicando. Está explicando a verdade? De verdade? Então, eu deixei ali no último vídeo uma explicação, no primeiro vídeo, né? Uma explicação a respeito dos motivos que você não consegue entender a Bíblia. O primeiro motivo foi por causa da tradução da sua Bíblia, que a maioria das pessoas tem a ARC, que é a Almeida Revisa e Corrigida, ARC. Então, tem a ARA, NVI, que são as que mais tem dentro das instituições, pelo menos a maioria que eu conheço são nessas versões, tá? Então, eu indiquei para vocês, né, comprarem inicialmente, né, para um estudo aí do próximo ano, uma NVT ou NTLH, como eu já expliquei. Quem não assistiu ainda o primeiro vídeo, assistam. E assistam na ordem para que vocês entendam o que eu vou trazer, tá? Porque assim, não tem como eu ir direto ao ponto se vocês não sabem essas etapas importantíssimas, tá? Então, hoje, o tema é aqui, ó. A verdade acima de tudo. O tema é verdade ou interesse? Por que você ainda não sabe? Porque, sem generalizar, mas existem inúmeros líderes que têm conflito de interesse. Eu falei um pouquinho a respeito disso no último vídeo. Coloquei lá a respeito de sombras e realidade. Porém, eu ainda vou intercalar mais 3 ou 4 vídeos que eu agrupei eles hoje, antes de iniciar sombras e realidade, para que você realmente compreenda o que eu quero te mostrar, tá bom? Então, assim, o primeiro motivo é por causa da sua tradução bíblica. O segundo motivo é porque existe conflito de interesse em quem ensina. Então, assim, eu já ouvi várias vezes, não foi uma nem duas, pessoas dizendo assim: eu sei o que a Dani prega, eu entendo a verdade que ela diz, mas se eu pregar o que ela prega, eu não sou mais convidado pelas instituições. Então, isso que eu sofri também, porém, eu não parei, eu não preciso estar dentro de 4 paredes para ministrar a respeito da palavra de Deus para uma pessoa. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo entrou para avisar quem queria ouvir a respeito do reino e da salvação, e ele foi apedrejado, na verdade, corrigindo, quase apedrejado, porque eles queriam apedrejá-lo. Ele teve que fugir, porque os religiosos não aceitavam a verdade de Cristo. Então, o que ele fez? Ele foi para fora. Ele foi para os campos, para a beira da praia, foi pregar no barco para falar a verdade para quem queria ouvir. E hoje é totalmente igual. Lembrando, se eu for citar todos os versículos que eu falo, minha gente, mas alguns eu vou deixar sempre nos comentários. Então, ali nos comentários tem sempre, lá embaixo tem assim, ó, o que eu disse em resumo. Você pede para a IA resumir para você tudo que eu disse. Se você quiser anotar, ela vai te resumir ali. E ali vai estar versículo, vai estar, se não estiver ali no resumo, vai estar nos comentários que eu volto para deixar algum versículo ali para você acompanhar, porque
senão, se toda vez que eu citar um versículo, fica muito longo se eu for citando, falando e citando, tá? Ainda não aprendi a colocar na tela, mas eu estou me esforçando para aprender e para ter tempo para esses detalhes. Eu prometo que eu vou melhorar, gente. Vamos lá. Então, a respeito desses conflitos de interesse que eu citei aqui, eu fiz algumas anotações aqui para trazer para vocês conferirem aí na sua Bíblia. Então, o maior conflito de interesse que existe hoje é assim. Por exemplo, se a gente for estudar a respeito, por exemplo, do dízimo, vocês vão compreender que o dízimo, eu vou falar por cima, mas a gente vai ter um estudo sobre tudo isso, tá? Mais aprofundado, onde eu vou mostrar para você item a item do que eu estou falando. Mas você vai ver nas escrituras que ninguém dava o dízimo em dinheiro no templo, tá? No templo. O dízimo era dado em alimento. As ofertas sempre, quem levava dinheiro, chegava na cidade, tinha que comprar o alimento ou o animal e oferecer no templo. Lembrando que no templo não ficava um monte de gente lá dentro cantando como Zaqueu. Não, gente, não era assim não. Por isso que a gente precisa estudar para compreender as escrituras. O tabernáculo era usado, a gente tem um estudo aqui nesse canal que eu vou colocar acho que daqui uns 2 meses, a respeito do tabernáculo. Por isso que a importância, não dá para a gente ir pro evangelho sem estudar o Antigo Testamento, porque eles estão ligados, porque Cristo fala que ele é o início e o fim. Ele está na Bíblia inteira, ele aparece em isso, que é uma das coisas mais incríveis que existe. Então, hoje, um dos motivos do interesse de conflito ou se eu pregar a verdade de Cristo, eu não tenho mais convite para pregar, como foi no meu caso, ou seja, perde o status, perde o cargo, então perde a fama, ou para os donos da instituição começa a esvaziar a igreja. Por quê? Porque ninguém quer correção. Eu lembro que, nossa, inúmeras igrejas, quando eu chegava, falava: Dani, pega leve com o pessoal. Eu não entendo o que é pegar leve. Eu não entendo. Tipo, dá vitória, dá chave de carro, entrega que a pessoa vai... tô vendo ele com uma caneta, assinando um documento. Não, gente. Isso não tá na Bíblia, não. Que você vai... riqueza, que quem te fez o mal vai pagar. Não, gente. Que é para trazer a roupa com a foto, a chave do carro. Não, gente. Isso é um espetáculo, infelizmente. E se não tiver esse espetáculo para o povo assistir, o povo sai das casas para assistir um espetáculo. Porque se de repente tirar o microfone da sua mão, você não faz mais seu espetáculo. Então é melhor pregar só as passagens onde eu consigo aplicar, que o povo vai ter vitória. Você não aceita por quê? Sua vida está na mão de Satanás, por isso que você não aceita? Porque a minha vida está na mão de Deus. Então eu aceito tudo que o Senhor quiser para mim, eu quero. Porque a minha vida tem dono, o meu ar, meu deitar, meu levantar, meu respirar, tem dono. Como que eu vou falar para o meu dono que eu não aceito? Sendo que até as coisas, os caminhos estreitos que ele me colocam, as pessoas más que ele coloca no meu caminho, é para minha melhoria, para a entrada do reino. Como que eu falo? Eu declaro que eu não aceito. Eu não aceito essa doença na minha vida. Não, então... come direito, vai melhorar pressão alta, diabetes, faz exercício. Então o povo quer o quê? Comer tudo errado e ficar lá declarando vitória. Eu declaro a cura. Gente, a cura vem pela obediência.
A hora que você começar a estudar, você vai ver que o Antigo Testamento, as leis são todas, a maioria delas, para seu bem-estar corporal e mental que atinge o espiritual. Gente, só que as pessoas não têm noção disso. Aí, eles ensinam alguma coisa, ó, mostra aqui onde que tá escrito que você não pode aceitar o que Deus faz com você, as decisões de Deus. Eu não aceito, eu declaro em nome de Jesus. Até fizeram um vídeo que, assim, eu não concordo, porque eu não gosto que brinque com as coisas de Deus, mas fizeram um vídeo, alguém teve uma ideia de fazer, onde Jesus Cristo vem e falou, em nome de quem? No meu nome? Quer dizer, estão colocando tudo no nome de Jesus. Você faz as coisas erradas, não, em nome de Jesus eu vou conseguir. Aí você não consegue, então quer dizer que Jesus não é. Não, você não conseguiu porque não teve esforço da sua parte. Porque você começa as coisas bem e não termina. Por causa de muitas coisas que eu e você faz todos os dias. A gente tem que começar. É o Satanás mesmo, não é não. É você mesmo. A gente quer terceirizar as culpas. Então, na hora que você entra aqui, deixa eu voltar aqui. A hora que a gente entra nesse título que eu trouxe aqui para vocês hoje, a gente não sabe a verdade, sabe por quê? Porque a gente é sem vergonha. Sabe por quê? Porque eu tô muito triste, porque alguém fez uma coisa ruim pra mim. Então eu vou lá na organização porque eu quero um abraço, porque eles lá são muito receptivos. Eles cuidam da minha alma, porque eu quero ser a coitadinha, porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu quero um abraço. Aí é um conflito de interesse, porque assim, ó, você me dá o que eu quero, que é o dinheiro e o trabalho escravo, porque você tem que largar a sua casa sem arrumar, seu marido sem janta, mas você tem que estar aqui segunda para o ensaio, terça para o ensaio de coreografia, quarta para o ensaio do louvor, quinta é a faxina da igreja, daí sexta tem que ir lá cozinhar para cuidar levantar dinheiro para a cantina, aí depois tem que é culto de não sei o que, culto de não sei o que, aí você fica cuidando das coisas da outra família que é dona da igreja. Não, a igreja é nossa. Mentira, na hora que vende ninguém te dá R$1, não. Eu vi uma propaganda lá que eu vendo igreja com 50 membros e em caixa girando em torno de 30 mil. Um exemplo. É aterrorizante. E você sabe por que existe esse tipo de coisa? Porque existe pessoas que aceitam esse tipo de coisa. Aí quando a gente fala alguma coisa, você sabe o que as pessoas falam? Ai, mas estão falando contra os homens santos de Deus. Deixa Deus saber disso, minha gente. Eu não estou generalizando, compreendam, porque ainda, graças a Deus, existe gente boa nesse mundo, mas é a minoria. É menos de 10%, segundo a Bíblia, porque o Senhor fala que a porta é estreita, poucos passam nela, poucos. Você vai estudar a respeito da porta, vai ficar de boca aberta. Como eu sempre falo, não acredita no que eu falo, leia a Bíblia e vê se eu tô falando coisa certa ou errada. Vamos aqui, vamos ler um texto aqui comigo. Um versículo só. Foi por isso que Jesus ensinou: ninguém pode servir a dois senhores. Porque a pessoa sabe que tem que falar a verdade pro povo, mas se falar a verdade, os mimizentos não vão mais para a igreja. Aí se não for mais para a igreja, não recebe mais dinheirinho, não recebe mais servicinho gratuito das pessoas estar ali o tempo inteiro. Então, é melhor não falar a verdade. Quando Jesus voltar, minha gente, quando Jesus voltar. Então, não tem como, a hora de pesar na balança, falar, não, eu não posso falar isso. Quantas igrejas que eu fui falou, Dani, ó, mas você não pode, não quero que falar a respeito do Apocalipse. Não é para falar sobre a tribulação, nem sobre a vinda de Cristo. Oi? É para falar o quê? É para falar o quê? Então, esse tema é um tema pesado, mas que você precisa saber
que o primeiro motivo que você não entende a Bíblia é por causa da tradução dela, e o segundo motivo é por culpa do interesse de conflito, não só de quem prega o que quer para você, porque você tem preguiça de ler a Bíblia, mas para você também, que além de ter preguiça de ler a Bíblia, ainda tem essa dependência emocional que tem que estar ali se sentindo carente, porque você quer ouvir que você vai ter vitória, que meu lindo, você é amado. E Jesus Cristo é o quê? Você é mais querido que Jesus Cristo, né? Ninguém chamou Jesus Cristo de meu lindo, não. Ninguém falou para Jesus que ele ia ter vitória. Ninguém pegou na mão de Jesus e falou assim: em nome de Jesus, em seu nome, igual diz o vídeo, em seu nome. Não aceita isso que está fazendo com você. Quando Pedro disse algo parecido, o que Jesus falou? Para trás, Satanás. Lê a Bíblia, gente. Lê a Bíblia, abra os seus olhos. Vou deixar embaixo os versículos para vocês, que já faz 15 minutos, não sei da onde. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Então você vai comprar. Ai, não gosto de assistir os vídeos da Dani, que dá angústia, porque ela fala, ela briga. Eu não. Eu já falei, a minha opinião não voga. O que voga é o que está escrito na palavra. E o Senhor fala que a gente não pode servir dois senhores, porque ou você fala a verdade e perde dinheiro e status, ou você fala mentira e, ó, enche o bolso com o dinheiro do povo, que é sempre que a gente é um tal de um aluguel que não é pago nunca, uma água e uma internet que não é pago nunca, já pagou faz tempo, mas estão pedindo ali. E Deus vai cobrar desse povo. Por isso que ele fala que vai tirar o pecado do mundo, vai tirar a raça de víbora do mundo, minha gente. Esse é o... Dani, mas você vai falar o tempo inteiro disso? Não. O tema é esse. O tema é interesse, conflito de interesse. Então, a gente está falando sobre isso. Já que eu vou ver se eu consigo gravar 2 vídeos hoje, a gente vai mudar o tema e você vai acompanhar e você vai ver. Então, o interesse de conflito não é só o interesse do conflito de quem está lá na frente na instituição, pegando seu dinheiro e falando que se você não pagar, você vai... ficar desempregado, você vai ter uma doença na família, você vai... É mentira, mas mentirosa do mundo. É mentira, tá? É tudo mentira. Ai, meu Deus, sou o sangue do cordeiro. Eu não gosto muito de falar nesses assuntos, porque eu fico irada, porque... Por que que eu participei disso tanto tempo? Um dia eu ouvi de um amigo meu que falou assim, amigo da família, que falou assim: Dani, você é uma mulher tão inteligente, como que você se deixa levar por isso? Eu falei, ai, é Satanás mesmo falando, porque onde já se viu falando mal da igreja de Cristo? Até que eu estudei a Bíblia. Depois que eu estudei a Bíblia, tudo mudou, porque daí eu conheci a verdade e ninguém me engana. Ninguém me engana nunca mais nessa vida. Por quê? Igual eu falei no outro vídeo, é melhor ouvir a Deus, obedecer a Deus, do que ao homem. Por isso, hoje eu sou feliz demais. Vamos lá. 1 Pedro 5,2. Eu falei o outro, não, né? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus. Quem que apacenta? Pastor. Apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Ah, não, mas o pastor lá, né? Tem CNPJ? Tem CNPJ, então é empresa. Se é empresa, movimenta. Por isso que tem tantos temas. É tema disso, tema daquilo, aniversário do pastor, culto das irmãs, não sei o que, vão fazer comida, porque tem que ter movimento, igual uma empresa. Eu que trabalho na área de vendas hoje, então como que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer sempre ações. Então a gente vai numa feira igual teve lá em Londrina, na Expo Londrina, a gente fez uma no Posto Opala esses
tempo atrás. A gente tem que estar movimentando, criando ações para a gente gerar leads, ou seja, para aumentar a nossa clientela, para a nossa clientela nos ver, nos encontrar. Da mesma maneira, hoje eu entendo, nossa, hoje mais ainda, porque eu entendo como que as coisas casam. Então, na instituição não é diferente, tem que ter dia disso, dia daquilo outro, dia dos pais, dia das mães, para movimentar e não deixar a peteca cair para lotar. Porque se a igreja, eu acho engraçado que as pessoas vão lá por causa de Deus, mas se chegar na igreja e tiver pouca gente, as pessoas param de ir. O povo gosta de um monte de gente pulando, gritando, e não tô falando que entrar na presença de Deus não é maravilhoso, porque eu também amo. Só que a minha época de circo já passou, porque eu aprendi com Cristo que intimidade, se quiser rodar, gritar, chorar, abre a porta do seu quarto, porque intimidade do noivo com a noiva é entre quatro paredes. Eita glória, hein? Faz tempo, perdi até a minha anotação aqui agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Não, volta lá. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Agora, vamos lá em 2 Pedro 2,3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Meu Deus, com palavras fingidas. Fingidas. Ai, o pastor foi na minha casa orar. Você não tem boca? Hã? Se você pode falar diretamente com Deus, precisa alguém ir orar? É, porque você é um bebê, precisa alguém ler a palavra para você, para te enganar. Que a gente gosta de ser enganado há muito tempo, né? Ah, é porque ele lê bonito, gente. Não precisa mudar a voz. E para orar também não precisa falar palavras difíceis. Não, gente. Não voga nada. A própria palavra, a própria Bíblia fala. Não é do muito falar. É de um coração quebrantado. Se você for verdadeiro e falar, Senhor, eu tô passando por isso, me ajuda, eu te amo, eu sou dependente de ti. Pronto. Não precisa falar bonito. Fala a verdade. Então, se você tem boca, ora. Não precisa de ninguém na sua casa para orar. Porque o povo é interesses. Pode ver que é igual falam, nunca cai um endemoniado que é rico. Você já viu rolando lá, endemoniado um rico? Não, você só vê os pobres coitados lá rolando. Então, são coisas que a gente precisa observar para parar de ser enganado. Então, o segundo motivo que você ainda não entendeu a Bíblia. Por quê? Por causa desses conflitos de interesses, esses líderes passam para você somente o que gera dinheiro, somente o que gera audiência, somente o que te deixa emocionado. Pode ver que tem até um fundinho na hora que tá pregando, aquele fundinho para te deixar emocionada. Pega na mão do seu irmão, abraça seu irmão. Golpe. Isso se chama golpe. E sabe o que é pior? Você tá viciada nisso. Porque gosta da emoção, gosta que fala do teu... porque Deus tem visto o seu sofrimento. Gente, cai na real. Todo mundo sofre por causa de alguma coisa. Para de ficar cutucando a ferida. Quando você tem um machucado, você pega uma agulha e fica cutucando lá? Não. Não, você deixa lá. Você tá vendo ali, ó, tá a marca, tá a casca, tá a cicatriz, deixa ela quieta lá. Você vai ficar fincando pra... Quanto mais emoção, quanto mais coitadinho, mais dinheiro é liberado. Por isso que o dízimo, ele é perto do pagamento. Todo mês, sendo que na Bíblia, os alimentos dava na Páscoa, que é uma vez por ano. Por que colocaram dízimo todo mês? No golpe. Então... Um dos motivos para você, se você conhecer a verdade, você para tudo que você está fazendo. Então, não é legal você conhecer a verdade. E como você gosta dessa vida de coitadinha, dessa vida de gastar mais do que você tem, porque você tem que bancar 2 famílias, porque Deus não precisa de dinheiro. Tá? Isso por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso. Então...
Duas coisas que você está sendo enganada. A sua versão bíblica, que ninguém nunca... Por que ninguém falou para você comprar uma versão mais fácil de ler, que custa, eu coloquei aí no outro vídeo, R$16 na Shopee? Por quê? Fala pra mim. Porque se você conhecer a verdade, acabou a mordomia. Acabou o povo ser charlatão, mentiroso, falso, dinheirista, aproveitador. E se você pagar o dízimo e ser meu escravo, eu te dou uma nomenclatura, te dou um cargo. Ai, meu Deus. Então, o conflito de interesse da pessoa em ganhar o seu dinheiro e de você em ganhar um cafuné, um coitadismo e achar que você é importante. Então, essa troca de interesse. Por isso que você não conhece a verdade. É o segundo motivo. Conflito de interesse do outro e o seu. Agora, você tá aqui assistindo esse vídeo. Continua. Se você quiser, você é livre. Você é livre. Deus te deu essa liberdade. Cristo que deu, porque Ele que trouxe a verdade, Ele que desvendou os códigos para nós. Então, você é livre. A escolha é sua. Só que Deus também condena os cúmplices. Tá vendo coisa errada e que lava as mãos. Então, a gente vai estudar a respeito disso, não se preocupa não. Uma coisa de cada vez. 26 minutos, meu Deus. Então, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Você já sabe que tanto o conflito de interesse quanto a tradução errada da sua Bíblia não vão deixar você aprender. Vamos ver agora os próximos passos? Então, até o próximo vídeo.